Esse teatro é minha segunda casa. Eu sou apaixonada por esse teatro, aliás, por qualquer teatro. Quem trabalha com artes cênicas tem uma relação ritualística com o palco, com a plateia e com as montagens que a gente faz aqui. Eu sou Lia Robato, nascida Lia de Carvalho, sou paulista de nascimento, na cidade de São Paulo, capital. Meus pais são ambos ligados à arte. Meu pai é um poeta concreto, minha mãe uma professora de artes, com uma escola contemporânea de ensino de educação de artes visuais para criança. Portanto, eu nasci num ambiente favorável ao que veio se tornar minha carreira, minha profissão. A minha formação se completou na Universidade Federal da Bahia, não só na época do curso de graduação, mas principalmente eu atuando como bailarina, como coreógrafa, como professora, como diretora nesse ambiente acadêmico. Eu tive o privilégio de participar da época da fundação das 3 escolas de arte que Edgar Santos, em boa hora, com uma clarividência, instituiu para essa universidade, dando uma dimensão nacional importantíssima. Edgar, ele trouxe o que havia de contemporâneo. Ele foi buscar diretores que tinham um conceito filosófico, estético, da vida mais avançada em termos culturais. E Martim Gonçalves, Karl Reuter e Jan Karudzka. Era uma mulher de uma cultura ampla, geral, então ela me completava plenamente minha formação. Eu assistia às aulas de Smetak, assistia às aulas de Iulo Brandão, um professor de estética, um filósofo fantástico. Ele era professor de música, mas dava aula para dança. Assistia às aulas de João Augusto, que foi um dos diretores que fundou o Teatro Vila Velha. Enfim, a gente tinha uma vivência assim, muito livre, muito interdisciplinar, natural. Eu procurava, quando eu comecei a coreografar, eu ia na escola de música e pedia quem é que, para Lindenberg Cardoso, para Nicolau Cockrum, para Wittmer, para tantos outros, perguntava, vocês querem fazer uma composição para uma coreografia que eu estou montando? Daí a gente trabalhava, o pessoal da escola de teatro, eu trabalhei muito com expressão corporal para teatro, aprendi muito com teatro. Eu ajudava no trabalho corporal das montagens das peças teatrais. Aposentei prematuramente da universidade como professora e para me dedicar mais ao meu trabalho criativo como coreógrafa. Criei um grupo experimental de dança que durou mais de 20 anos, com vários ciclos e linhas de trabalho diferentes, conforme eu ia evoluindo,
ou, sei lá, mudando meus conceitos de arte, de estética, de função da dança na sociedade. Eu fui me socializando também como educadora, arte educadora, que foi muito importante, foi a partir de uma consciência político-social que eu descobri primeiro com o Anísio Teixeira, que eu ensinei lá na Escola Parque, implantei a dança lá na Escola Parque, foi muito importante. E depois com a minha experiência de 13 anos no Projeto Axé, que é uma organização civil que atende meninos em situação de rua. E aí nós aplicamos o ensino da dança com excelentes resultados. Fantástico. Criamos um grupo profissional, formamos muitos meninos que estavam em situação muito frágil, na beira, limítrofe da marginalidade, e hoje são profissionais no estrangeiro, com contrato, falando línguas. Eu tenho maior orgulho de ter criado a Escola de Dança da Fundação Cultural, em 1983. E depois, em 88, eu criei também o curso profissional de dança de nível médio. E na época parecia uma loucura, porque eu vinha da universidade e senti que a dança tinha que começar mais cedo, tinha que começar com quem não tinha acesso às academias particulares, quem dificilmente chegaria à universidade. E essa escola hoje está maravilhosa, com quase 2.000 alunos, com alunos de cursos preparatórios, regulares, cursos livres, cursos de qualificação profissional. Está sob a regência de Beth Rangel, um trabalho lindíssimo. Tenho muito orgulho dessa escola. Eu fui diretora do Corpo Estável, Companhia Balé Teatro Castro Alves, no ano de 83 e 84. Foi muito difícil para mim lidar com uma companhia oficial, com todos os compromissos e a burocracia que implica numa companhia dessa. Mas pessoalmente, eu me sentia mais confortável com meus grupos particulares, onde havia uma mútua escolha. Eu escolhia os bailarinos e eles me escolhiam. No caso, eu fui imposta aos bailarinos da companhia. E isso me fazia uma relação mais rígida, mais diretiva, enfim, eu tinha que usar recursos de disciplina, que não era a minha maneira de trabalhar. Quando eu cheguei aqui na Bahia, eu vim como bailarina. Eu era a solista da Ianca, apesar de ser a caçula, mais nova, tinha 17 anos, eu já era solista. E a Ianca fez um espetáculo num tablado montado atrás da reitoria, entre o Hospital das Clínicas e o Parque do Campus Universitário do Canela. Naquela época era muito linda, muito arborizado.
E interessante que dança, ela tradicionalmente ela usa um palco italiano, desde o século 17, 18, que a dança vem sendo montada em palcos, em caixa de palco de 3 paredes e o público a 4ª parede. E com isso, toda a dança é trabalhada com uma perspectiva do público na 4ª parede. Imagine, ela fez uma coisa que jamais eu faria. Ela me botou para dançar um solo de uma poesia de Domingos Oliveira, lirismo, eu sozinha, em silêncio absoluto, sem nenhuma música acompanhando, em praça pública. Qualquer teórico de dança diria, não dá, não funciona isso. E funcionou, e até hoje pessoas que ainda são vivas se lembram e elogiam muito essa minha performance e a coreografia da Ianca. Foi lindo. Depois, quando eu me tornei coreógrafa, daí já tinha aqui esse Teatro Castro Alves que eu amo. Daí eu comecei a montar espetáculos, tanto no Teatro Castro Alves, quanto no Teatro Santo Antônio, hoje Martim Gonçalves. Depois no Teatro Vila Velha, até que eu me senti abafada dentro dos teatros. Daí eu comecei a experimentar sair do palco. Daí eu comecei a montar espetáculos em ambientes arquitetônicos, ressignificando, por exemplo, eu montei no Museu de Arte Sacra, em Santa Teresa, montei um espetáculo usando todos os espaços daquele convento. Foi maravilhoso. E eu montei mais de 10 espetáculos fora do palco. E essa experiência era também para diversificar o público, aproximar de outras comunidades. E foi importantíssima essa minha experiência fora do palco. Nessa época, ninguém aqui no Brasil ainda estava fazendo isso. Eu tive uma época também que eu não queria trabalhar com bailarina. Eu queria experimentar gente leiga, porque eu queria experimentar a expressão natural, corporal, de um leigo. Então eu procurava gente que quisesse fazer essa experiência comigo, mas que não tivesse aquela formação do corpo. Hoje em dia eu sou completamente contra isso. Foi uma experiência importante. Tem que ver que era em plena contracultura, anos 70, eu fiz parte dessa geração. E hoje não, eu acho que quanto mais profissional, quanto mais domínio do corpo, quanto mais técnica corporal, melhor. Das experiências como coreógrafa, um dos espetáculos mais interessantes que eu bolei foi Mobilização. Foi um espetáculo que eu montei aqui neste Teatro Castro Alves, usando todos os espaços, esses corredores, os camarins, essas salas, a plateia, o foyer, as rampas de acesso para o terraço exterior, enfim, os bastidores do teatro. Eu tinha mais de 80 o elenco, intérpretes, entre músicos, atores, dançarinos, e nós
ocupamos esse teatro inteiro. Era a época da ditadura e o tema era um pássaro na mão e um ovo na gaiola, ou seja, que as ideias eram aprisionadas antes de nascer. E era os corredores a gente botava arame farpado, é proibido, não passe, não entre. A gente colocando a pressão que os artistas sentiam de serem censurados, de serem proibidos, não ter liberdade de falar suas ideias, expor suas propostas, enfim, esse espetáculo mexeu com todo mundo. O público não entrava pela plateia, entrava pela área de serviço dos teatros. Foi muito interessante. Como artista, venho sempre procurando participar de todos os movimentos que a sociedade civil e os artistas da nossa classe organizam para a melhoria de qualidade de vida profissional e também para cuidar dos nossos bens, nossos patrimônios. Tanto que hoje eu sou presidente da Associação Amigos do Teatro Castro Alves, assim como eu também atuo como conselheira estadual de cultura. Entre esses anos todos, nunca parei de atuar. Hoje em dia não coreografo mais. Eu monto. Agora, como eu vou fazer, faço oficinas, faço eventos, performances, mas não tenho mais paciência para uma montagem que requer captação de recursos, produção, enfim, todo um lado administrativo. Eu acho que, por acaso, eu me especializei na área da dança, foi o que eu aprendi e sei fazer, mas eu aprendi muito o que é arte, o que é com as outras linguagens. Eu gosto muito de acompanhar o movimento de cinema, assisto peças de teatro, eu leio muito, sempre estou lendo. Eu ouço música, tanto que tenho 2 filhos que são músicos da orquestra sinfônica, que são professores da universidade. Meu marido era arquiteto, me ensinou muito sobre conceito de arquitetura, conceito de urbanismo. Meu pai, poeta concreto. Eu até fiz um espetáculo com algumas poesias concretas de meu pai. Não costumo contar tempo, não costumo comemorar décadas de trabalho, de estudos. Nunca comemorei minhas formações, meus diplomas. Fui casada há quase 50 anos, nunca fizemos festa de aniversário de casamento, porque éramos tão felizes, não precisava disso. E também nunca fiquei fazendo conta quantos anos que eu já trabalhei. Eu sei que eu já sou muito velha, eu tenho 74 anos e trabalho desde os 12 como bailarina, estudo desde os 9 anos de idade como bailarina, mas já fazia parte da companhia da Ianca desde os 12. Então são muitos anos, vocês façam as contas aí.
publiquei 3 livros sobre dança, além de muitos artigos em revistas, em periódicos, em jornais. Mas esses 3 livros eu escrevi porque eu senti uma necessidade de colocar relatos de minhas experiências profissionais de minha carreira. E esses livros, mais ou menos, estão lá o que eu penso sobre dança, né? Porque a gente não só deve criar, deve se soltar, deve ter liberdade expressiva, improvisar sem maiores compromissos, mas a gente deve também pensar um pouco sobre o que a gente faz e por que faz e para que faz, ou seja, qual é a função da dança na sociedade.